Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana, muito prazer. E nesse vídeo eu quero falar sobre maternidade e trabalho. E eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo o que aconteceu, mas eu larguei tudo. Sim, eu larguei a minha carreira, pausei, né? E vou explicar. Bom, para quem eu sou, né? Para quem não me conhece, sou ela, né? Mãe do Luiz. No dia que eu tô gravando esse vídeo, né? No caso hoje. O Luiz está completando 8 meses, né? Então faz 8 meses que eu sou mãe de verdade, na prática. E a gente tomou essa decisão, né? Eu e meu marido, de que eu ia parar e ficar em casa e cuidar dele quando ele tinha mais ou menos 4 meses, tá? Pra quem não sabe, antes de ser mãe, eu era gestora de vendas numa empresa que faz software de gestão para indústrias, né, que trabalha com RP, CRM e tudo mais, que por sinal é a empresa do meu marido, então é, é nossa, né, é da nossa família, né, então acho que nunca eu me desligo completamente, mas eu vou explicar isso também. O que acontece? Eu amava trabalhar, amava, né, então se você é assim como eu, talvez você se identifique em alguns pontos, mas parte de quem eu era, né, de quem era meu trabalho, era minha realização profissional, eram as conquistas. Então eu cresci, né, ouvindo meu pai falando que eu tinha que trabalhar e ser independente, né, não depender de marido e tudo mais, né, e eu sempre coloquei o trabalho como eh, algo prioritário na minha vida. E o nosso sonho, né, como casal, já fazia acho que 5 anos que nós estávamos casados, morando juntos já mais algum tempo. E a gente queria muito ter filho, Deus nos abençoou, né, com o Luiz. Mas durante a gestação, o que aconteceu? Inclusive, eu trabalhei no dia que eu estava em trabalho de parto. No dia que eu estava tendo contração, nos intervalos até ela se estabilizar, eu estava trabalhando, né, enviando proposta, orçamento e tudo mais, etc. A gente já sabia que ia mudar alguma coisa, porém, eu nunca tinha sido mãe, né? Então, eu não tinha ideia de como que funcionaria a demanda, o que não, pra eu saber assim, eu vou colocar na creche, eu vou ter alguém, a gente cogitou algumas coisas, tá? Tanto colocar na creche, cogitamos também ter uma babá, né? Alguém pra cuidar, pra que eu pudesse trabalhar. E a última das opções era que eu parasse, né? Tanto que em agosto, o Luiz nasceu dia 13 de setembro e no dia 26 de agosto eu participei do lançamento do CRM, né? Que a gente lançou na empresa. Então, tudo que foi por trás, né? Foi eu que fiz. Então, eu trabalhei bastante, né? Durante toda a gestação, eu não parei, tá? E aí, quando ele nasceu, né, eu deleguei algumas funções, né, principalmente na parte de apresentação e tudo mais, né, ligações e reuniões com o cliente e tudo mais, eu não conseguia fazer, né, porque eu não tinha um horário, né, a primeira coisa que eu percebi com criança você não consegue ter horário fixo, é muito difícil, se você não tiver ajuda, é praticamente impossível, porque você não sabe que hora que a criança vai demandar de você, né. E aí, deixa eu recapitular aqui, cabeça de mãe esquecida. Eu não parei, tá? Nesse primeiro momento. O que que eu fiz? Eu deleguei essas atividades e como fala? Eu fui fazer outras coisas, né? Mas ainda assim eu tava ali, bem na parte da operação, bem operacional, trabalhava bastante no WhatsApp, por e-mail e tudo mais, e fazia ligações, né? E reuniões quando podia. Mas quando se tem um recém-nascido, ele demanda muito, principalmente à noite. Mas à noite eu usava pra quê? Já que eu tinha que ficar acordada, eu comecei a escrever os processos, né? Escrever no papel pra eu poder delegar, pra eu poder treinar melhor, né? E fiz isso, né? Fora trabalhando durante o dia. Durante o dia, o recém-nascido geralmente dorme bem, né? Então ele dorme ali algumas horas. Então eu conseguia trabalhar. Só que as horas que a criança vai dormindo, vai diminuindo,
né, conforme o tempo vai passando, né? Agora o Luiz faz 2 sonecas, no máximo 3 com muito custo, né? Então são poucas horas, inclusive agora ele tá dormindo para poder gravar o vídeo. E aí eu fui percebendo essa dinâmica, que eu não conseguiria dar atenção, não conseguiria dar velocidade. Então, quando a gente trabalha com venda, a gente tem que entrar em contato com o cliente muito rápido, senão a gente perde o timing, né? A gente esfria o cliente, esfria aquele contato, e o tipo de venda é um tipo de venda complexo, né? É um tipo de venda, um ciclo de vendas normalmente que demora 5 meses, né? Desde o primeiro contato até o fechamento do contrato, porque é uma decisão complexa mesmo, né? Então, nesse tempo eu não conseguia, eu via que eu estava o quê? Que era o meu maior receio, eu estar mais trabalhando do que ajudando. Aí tive essa conversa com meu marido, falei, ó, o que que acontece, né? Chegamos a esse consenso, a esse cenário, né? Que eu não estava podendo contribuir como eu contribuía antes, né? E que talvez eu ia atrapalhar mais operacionalmente do que ajudar. E eu também estava não desempenhando o meu papel em casa muito bem. Por quê? Porque eu ficava extremamente esgotada, estressada. E o filho demanda, principalmente psicologicamente da gente, né? Não é só fisicamente. Mas se você não tá bem, né? Se você tá estressado e tudo mais, vai sobrar o quê pro meu filho, né? Principalmente nesses primeiros momentos os primeiros meses de vida do bebê, né? Que ele não tem autonomia nenhuma, é só colo e tudo mais. Enfim, ah, chegamos a essa conversa, né? E falamos, opa, vamos ter que decidir o que que a gente vai fazer, se você vai continuar ou se vai parar. Aí, eu estudei bastante sobre isso, vi opiniões, né, de várias mulheres que já tinham passado por isso, experiências dela com creche, ficando com alguém da família, ficando com babá, e ficando com a mãe, né? E eu também entrei na comunidade da Sâmia Marcília, tá? Indico demais, de coração. E eu vi algumas aulas dela falando sobre isso, né? Sobre essa dinâmica. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo me aprofundando mais, mas optamos por eu ficar em casa. Eu largar tudo. Que pra mim, por que eu falo largar tudo, gente? Porque pra mim o trabalho era tudo. Tanto que eu nem tinha atividades de casa, eu não gostava de servir a minha família. Quem me acompanha lá no Instagram vê, né? Que agora eu amo colocar a mesa, né? Todo dia de manhã, servir, não tem problema gastar louça, né? Não tem problema sujar a casa, receber pessoas, mas eu era do tipo que era extremamente focada no trabalho. E eu não gostava de nada disso. Então, o final de semana pra nós era descansar. E quando eu não tava trabalhando, né? Então, durante um bom tempo a gente teve esse projeto de vida aí de estar focado. Mas eu larguei, né? E o que que acontece sobre essa dinâmica? Eu abri lá a caixinha do Instagram para vocês me mandarem dúvidas que vocês tinham com relação ao trabalho, né? E eu vou começar por uma pergunta que é simples. O que que é mais difícil, né, nessa dinâmica? Por quê? Opa, eu larguei tudo, ótimo, mas eu sou uma pessoa muito produtiva, eu gosto muito de executar, eu gosto de fazer muita coisa. Então eu não consigo ficar parada. E aí, tanto que eu inventei esse canal. Pra poder conversar, enfim, porque eu gosto muito de acompanhar, então talvez acho que alguém goste daquilo que eu tô falando aqui. Contando ali um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu aprendi. Mas eu continuo trabalhando, né? Como assim, Ana? Você falou que largou tudo, sim, larguei toda a minha carreira. Não tenho assim, Ana, quando você vai voltar? Não sei, tá? O que que vai acontecer daqui pra frente? Não faço ideia, tá? Então, acho que a gente tem que ver as coisas por partes. Mas, eu tô trabalhando, estruturando e criando processos pra gente trabalhar a área de marketing lá da empresa, né? Então eu continuo nativa, continuo produzindo conteúdo, produzindo materiais, né? Estruturando ainda mais o processo, que a gente está melhorando algumas coisas para que a gente consiga ganhar escala, né? Então eu tô focada nisso, que são coisas que eu consigo fazer no horário que dá. Eu não preciso de urgência, eu não tenho horário para fazer, não tenho agenda, né? Então eu faço quando dá, né? Então sobrou uma oportunidade, eu coloco essa tarefa ali para mim.
E sobre como eu me organizo para que eu consiga cuidar de casa, porque eu não tenho ajuda aqui em casa, então quem limpa tudo sou eu, né? Quem cuida das roupas sou eu, e eu sou do tipo que passo todas as roupas, deixo tudo organizado, assim. Ahn, Faço comida, é tudo, todas as atividades de casa sou eu que faço, né? Cuido da rotina nossa, tô fazendo exercício também, né? Então, 3 vezes na semana eu vou correr, e 2 dias da semana eu treino em casa mesmo, né? Tô nessa rotina e mais trabalho, né? Que é esse trabalho de backstage, trabalho por trás das telas, né? Por trás das câmeras. O que eu faço? Primeiro que eu coloco aquilo que é mais importante. Eu gosto muito de ser desafiada e gosto muito de cumprir tarefas. Então, eu já sei que eu funciono muito bem assim. Então, eu crio desafios. Por exemplo, eu tô produzindo um conteúdo, um material lá para a empresa e eu me desafiei a criar um vídeo todo dia, né? Então, todos os dias eu tenho um vídeo para entregar, né? De 30 segundos. É uma estratégia, né, que a gente tá testando. E aí, é uma coisa pequena que eu sei que dá para eu fazer durante o dia e que eu já estruturei para quê? Eu não preciso fazer de novo aquele trabalho, né? Como isso, o que que isso quer dizer? Então, eu só vou pegar algum trabalho que eu vou fazer uma vez e depois eu não faço de novo. Aquele, não retrabalho aquilo, não seja algo constante. Por exemplo, fazer post para as redes sociais eu não consigo, né? Porque é uma atividade que eu vou ter que fazer constantemente, não vai ter fim. Então, eu prefiro me colocar na parte mais estratégica, que é como que a gente vai fazer as postagens, né? Como que a gente cria um processo em que eu não precise estar envolvida mais, que a gente consiga delegar e que qualquer pessoa que chegar depois de novo consiga fazer, né? Então, eu tô focada nisso, né? Nessas atividades estratégicas. E que não tem prazo. Então, acho que o primeiro ponto da organização é como eu não consigo eu tenho uma rotina com o Luiz, tenho um passo a passo, mas eu não consigo colocar o horário, né? Não sei que horário que ele vai dormir, não sei que horário que ele vai acordar, né? Ele pode ficar doente, pode acontecer qualquer coisa. Então, não tem. Tenho metas, mas que eu consiga encaixar e ter essa flexibilidade. Segundo ponto é, aquilo que é mais complexo de fazer, eu deixo para fazer no instante que ele dorme. Então, ele dormiu, eu venho fazer. Né? Então, por exemplo, eu queria muito gravar um vídeo, né, agora, né, que é esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Então, coloquei ele dormir e vim fazer. Não coloquei outras coisas, porque é comum a gente trabalhar de casa e a gente colocar a casa como prioridade, né? Só que a casa a gente vai ter que limpar o tempo todo, né? Então, tudo a gente vai ter que fazer o tempo todo, né? É muita tarefa, muita coisa, né, para ser feita. E aí eu gosto, conseguir colocar ele dentro dessas tarefas. Como assim? Eu deixo coisas estratégicas. Então, tem brinquedo na cozinha, tem a gaveta que ele pode mexer. Quando eu tô na sala também, né? Quando eu tô no escritório também, né? Quando eu tô na lavanderia também. Então, eu consigo fazer as atividades de casa com ele. Então, eu faço quando ele tá acordado. E aí, quando ele está dormindo, eu consigo fazer outras coisas, né? Que geralmente são coisas que mais me demandam, tá? Então, eu faço dessa forma. Almoçar também, a gente consegue almoçar junto, né? Então, eu prossigo assim. Ahn, e o que mais? Que é. Deixa eu ver aqui. E um outro ponto dentro dessa nova dinâmica, né? Além de me desafiar com relação ao trabalho, eu também me desafio com relação a estudar, né? Então, eu coloco. Então, às vezes eu tô passando roupa, ele tá aqui na sala junto comigo e eu vou colocar uma aula para eu assistir, né? Tanto para poder me manter atualizada, quanto também para mim estudar sobre educação infantil, né? Sobre introdução alimentar, sobre educação, né? Na prática, enfim, desenvolvimento, né? Então eu estudo muito sobre isso, só que eu coloco um objetivo de fazer isso uma aula por dia, né? Então todos os dias eu estudo e todos os dias eu executo tarefas, né? E coordeno aqui com relação à casa, certo? Não sei se eu posso ajudar mais alguma coisa, tá? Me deixem aqui nos comentários quais são as estratégias que vocês usam para poder trabalhar com criança, né? Não sei se faz sentido, talvez eu me aprofundar em algum vídeo, tentar gravar mais o que exatamente eu faço, como eu faço, enfim.
Se vocês quiserem acompanhar mais, um pouquinho da minha rotina, eu tô tentando compartilhar um pouco mais de coisas lá no meu canal no Instagram, que é @anacalce. E muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que a maternidade de vocês seja muito tranquila, de muita paz, de muita sabedoria, para que vocês consigam criar essa nova geração aí que tá chegando. Beijo e até mais.